muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Nascer. Eu sou a Aline Del Corvo, enfermeira obstetra, e eu tô aqui com um convidado muito especial, Braulio Zorzella, médico obstetra, que atua aqui na região de São Paulo. Ele também é idealizador da Casa Obstare. Seja muito bem-vindo. Oi, Aline, obrigado. Para mim também é muito especial estar aqui com você. Eu que agradeço. E além de médico obstetra e idealizador da Casa Obstare, ele também esteve comigo no parto da Bianca. Quem esteve comigo aqui nas redes sociais sabe que eu falo muito desse momento do parto da Bia. Foi um momento muito especial para mim e a gente vai falar um pouquinho aqui também. E para começar, eu queria também dizer que o Braulio, ele também atende com a Joyce, né? Sim. Enfermeira obstetra. Parceira. A Joyce, para quem não assistiu, ela esteve comigo aqui no Pode Nascer no episódio anterior. Se você não assistiu, dá uma olhada aqui no canal da Maternidade Assessoria, aqui no YouTube, que você consegue assistir na íntegra o episódio anterior, com todo o relato dela, do nascimento das meninas, de como ela entrou para a humanização do nascimento. Obrigada, viu, Braulio? É um prazer enorme estar aqui, viu? Prazer especial por isso mesmo, por eu ter estado com você naquele momento também, né? Obrigada. E para começar o nosso bate-papo, que hoje a gente está aqui para falar sobre, e principalmente, né, o tema desse episódio é como nasce a importância de um profissional obstetra que atua baseado em evidências, né? E para começar, eu queria te lembrar, talvez você não lembre disso, mas para mim é uma coisa muito importante. Recentemente a gente se encontrou lá na Paulista, num evento sobre a Marcha para o Parto Humanizado. Uhum. Foi aqui na região da Paulista, em São Paulo. Não sei se você que me assiste é de São Paulo também. E eu tava lá com a Bianca tava de blusinha roxa, escrito pélvica e natural. E eu encontrei o Braulio lá. E eu virei para minha filha e falei assim, filha, olha quem tá ali, o doutor Braulio. E o Braulio me corrigiu imediatamente e fez, doutor não. E eu queria entender por que você tem sempre essa postura de corrigir as pessoas que te chamam de doutor. As pessoas não estão erradas de chamar, então não é, na verdade, corrigindo, né? Estou dando um toque ali, talvez, para um reposicionamento, né? A colocação do prefixo ali, doutor, na frente de um nome, ou de qualquer título de uma pessoa, meritíssimo, senhor, alguma coisa, não está privilegiando quem é aquele ser humano que está ali, sim o título daquele ser humano, né? E no caso ainda da medicina, né, o doutor ele veio culturalmente e tal, e depois vieram, né, muitos médicos que fazem mestrado, doutorado e tudo mais. Então, ainda que alguém tenha feito doutorado, que não é o meu caso, né, seria Braulio, vírgula, doutor, né? E não o doutor Braulio. Se eu tivesse feito doutorado, como eu não fiz, eu sou Braulio médico, né? Então, o meu título é médico, sou médico obstetra. Não tenho doutorado e não tem por que ter um título na frente do meu nome, sendo que eu sou essa pessoa aqui, eu sou Braulio, né? Então, eu acho que é por isso. E por que a gente tem essa cultura pesada que todo médico tem que ser chamado de doutor? Tem não, né? Mas acaba sendo, né? Exato, porque eu nasci, né? É uma questão de respeito, é uma questão de idolatrar. Como que isso nasceu? Não é uma questão de respeito imposta, talvez, né? Mas respeito imposta, ou seja, submissão, né? Uma questão de submissão. Submissão. Porque o que acontece é que a medicina, há 100 e tantos anos atrás, ela tinha o mesmo patamar de status de outras áreas de cura da saúde, né? Seja de um curandeiro, seja de um acupunturista, a acupuntura tem milênios, né? Tá. A medicina depois englobou também a acupuntura, mas tem várias linhas de cuidado do ser humano, né? Sim. E a medicina era uma delas, né? Só que com o fortalecimento econômico da indústria farmacêutica, né? Tem até uns vídeos interessantes no YouTube que mostram isso, como foi lá no passado, nos Estados Unidos, 1900 e pouco, que aí essas indústrias começam a fomentar as faculdades de medicina porque seriam aqueles médicos que prescreveriam os remédios que eles vendem, né? E aí a medicina foi criando um status, subindo de patamar financeiro, né? Inclusive por essa inclusão financeira da indústria, né? E Sim. a medicina, então, ela passa a ser, depois de muito tempo, né? E hoje em dia todos os seres humanos que estão aqui já vivem nessa realidade, de seres humanos que tem ali uma boa parte de pessoas que procuram ser médicos porque gostam de ajudar o outro ser humano, mas tem uma boa parte de pessoas que procuram fazer medicina, seja por status, por dinheiro, por ser uma boa carreira, por ser uma boa profissão na sociedade, por aí vai.
E a gente vê que as organizações de classe, né? Vamos falar aqui do Brasil, por exemplo, Conselho Federal de Medicina, né? Eles vão colocando o médico num pedestal estrategicamente. Isso é Estrategicamente? feito, por exemplo, tem a lei do ato médico, que coloca o médico lá como o único detentor de alguns poderes a serem realizados, de algumas os procedimentos que ele pode realizar e atuar, né? Que tá certo, toda profissão tem que ter isso, né? Só que eles passam um pouco do ponto, né? Eles acabam... Passam do ponto, essa é a palavra. Eles passam um pouco do ponto, porque eles têm coisas... Óbvio, a pessoa tem que treinar aquele XYZ para executar, tá tudo bem. Como Só em toda que profissão. Como toda profissão. Só que tem coisas que poderiam ser feitas por outras profissões e eles falam, não, isso aqui é só do médico. Que daí entra numa parte da reserva de mercado, né? Então, culturalmente, e eu citei o Conselho Federal, mas pode ser todas as instituições, seja um hospital, seja uma clínica, vão colocando o médico num patamar hierárquico acima, consequentemente, para ele ter essa hierarquia acima, se coloca um prefixo no nome dele, né? Colocando o título antes do nome, né? Então, o doutor entra ali, né? E não é só em português, em inglês, é o doctor, e assim vai, né? O doctor. Em todas as línguas se coloca, né? Sim. Essa titulação antes, assim como em outras áreas, né? Na área do direito, por exemplo, excelentíssimo senhor, meritíssimo juiz de direito fulano de tal, né? Vem 10 palavras antes de falar quem que é aquela pessoa, né? Sim. Que é uma forma do ser humano se colocar acima do outro pela sua profissão, né? Exatamente. E eu acredito que o ser humano, todo mundo é igual, não tem que ter um título na frente do nome da pessoa, então por isso que eu acredito que o nome vem antes, né? Exatamente. Então é assim que eu penso, mas culturalmente não é assim que funciona, mas a gente tá aqui para quebrar paradigmas também, Exatamente. né? E aí, alguém não quebrar paradigma, quem é que vai quebrar? quem é que vai quebrar? E eu achei fantástico quando você fez essa... E eu falei corrigir no sentido de te cutucar. Foi uma brincadeira, lógico, porque eu já te conheço. Eu sei que eu tenho essa liberdade com você. Mas foi uma lição ali, né? Porque eu já não te chamo de doutora já faz um tempo, né? A gente já se conhece. Mas foi cultural, da minha parte, dizer para minha filha, para minha própria filha. Eu já não tenho o hábito de te chamar de doutor, porque você já me ensinou isso. Mas quando eu virei para minha filha e disse, olha o doutor Braulio, por que eu coloquei esse hábito na minha própria filha? Então foi muito legal eu já ter essa oportunidade vinda de você, de já ensiná-la que a gente não precisa colocar o título acima do nome da própria pessoa, né? Ali no meio daquela confraternização, porque o que a gente estava fazendo ali era um momento mesmo de confraternizar. E nada mais correto de ensinar para uma menina de 6 anos que a gente não precisa colocar título antes do nome da própria pessoa, né? E você que está gestante, né? Como que você tem conduzido isso na sua própria vida, no ensino para os seus próprios filhos, né? Como que a gente tem o hábito de lidar com isso? O que tem maior valor na nossa vida? É o título das pessoas, né? Respeito é uma coisa, né? Mas o título tem tanta importância, né? Então, vale a pena aí essa reflexão. E não é nenhuma questão de eu não gostar. Tem gente que fala, você não gosta de ser chamado de doutor? Não é que eu não gosto, é que eu tô querendo mostrar para a pessoa que ela não precisa me chamar de doutor, porque estamos todos iguais no mesmo andar, né? Isso, e eu acho que é uma forma até, Braulio, quando a gente fala de nascimento, de parto, quando a gente fala de um momento de vulnerabilidade de uma mulher num país que a gente vive tantas violências silenciosas que acaba se tornando o momento do nascimento, quando você traz essa questão de não precisa me chamar de doutor, eu sou igual a você está trazendo a pessoa no mesmo nível. E um exemplo clássico de como o Braulio trabalha na assistência ao parto é muito singela, mas tem um significado muito importante. Eu vou deixar ele dizer para vocês exatamente como ele trabalha e como eu me encantei pelo trabalho dele quando eu o escolhi para estar comigo no nascimento da Bia. Não fiz isso sozinho, o Leandro esteve comigo, mas um ato muito singelo foi, por exemplo, quando a gente esteve no primeiro dia no seu consultório, em que eu me coloquei na porta do seu consultório, eu e meu esposo, e você falou assim, por favor, vocês podem tirar os sapatos? O que é? Como nasceu em você esse ato das pessoas tirarem os sapatos para entrar no seu consultório? Não nasceu em mim, não. Não? Não. Eu aprendi isso com uma pessoa que eu amo, que eu gosto muito, que foi minha parceira por muitos anos, que é a Betina. Ela é uma médica obstetra que foi minha professora na faculdade, que daí ela foi uma das pessoas que me convidou para vir para São Paulo. Eu vim em 2014 para São Paulo, né? E aí ela permitiu, olha, vem aqui que no meu espaço aqui tem um lugar para você atender. Eu comecei a atender e já era assim, né? E eu também me encantei com isso quando eu cheguei ali, né? E aí eu fui entender,
Não, acho que naquela época nem passava pela minha cabeça. Eu até sabia que existia dentro da cultura japonesa isso, né? De não entrar de sapato em casa e tal, mas eu não entendia muito, não tinha parado para pensar, né? E aí, quando eu comecei a frequentar a Casa da Vila, lá na Vila Mariana, né? Que agora a Betina continua a Casa da Vila na Vila Madalena agora, né? Ela já tinha esse costume, porque ela já tinha um costume mais voltado para essa parte mais natural das coisas mesmo, do ser humano, da convivência dentro de um ambiente, né? E você entrar com o sapato da rua, você está trazendo sujeira da rua, né? E então a grande questão é não entrar com a sujeira ali dentro, tanto para a sujeira não estar ali, quanto para a pessoa que vai limpar depois ter menos trabalho para limpar, né? Então foi por isso, né? Hoje em dia lá na Casa Obstare, a gente não conseguiu ainda estabelecer essa relação, porque o espaço é muito grande, tem área verde, tem grama e tal. Mas então a gente adaptou também, a pandemia trouxe para a gente aprender a usar propé dentro do consultório, né? Então quem chega lá tem a opção, ou usa o propé ou fica descalço, aí depende de cada pessoa, né? Justamente para a gente não sujar a nossa casa, né? Essa que é a ideia, né? E a pandemia mostrou muito isso, né? Muita gente fez isso na pandemia, né? De Até tirar os hoje. sapatos para daí depois não ir com o sapato sujo para dentro de casa, né? Sim, lá em casa a gente se tornou um hábito depois da pandemia. Pois é. Exatamente. E pra gente, naquela época, isso chamou muito a atenção, né? A gente chegar no seu consultório e ter que tirar os sapatos. Para nós, como paciente, e sentar no chão. Uma outra coisa que nos chamou muito a atenção também é sentar nas almofadas, né? O Braulio, ele teve esse hábito também lá na Casa da Vila, foi no consultório que Também foi você prática nos da Betina que eu acabei recebeu. abraçando. Sentar no chão, nas almofadas. Então, todos esses atos, né? Não ter essa relação de doutor e paciente, essa questão de título, essa questão de estarmos alinhados, não ter mesa entre o paciente e o médico, estarmos todos no chão ali de perninha de índio, tudo isso, ao meu ver, como paciente, mesmo que eu já era enfermeira, mas não era enfermeira obstetra, mas não atuava exatamente na linha de assistência ao parto, isso me trazia uma certa proximidade e, ao meu ver, isso trazia uma relação de mais confiança no trabalho. E, é claro, aquelas consultas mais longas, toda a clareza que você trazia no atendimento e essa questão do carinho, do olho no olho, o Leandro tem as dúvidas respondidas. Então, me veio à memória tudo isso quando você topou, né? Vir aqui para o podcast, conversar e trazer esse bate-papo aqui para as pessoas que nos assistem, né? Então, eu queria te perguntar também, Braulio, aproveitando esse bate-papo, como nasce, né? Como nasceu o seu trabalho baseado na humanização e nas evidências, né? A gente já sabe que na graduação, na medicina, nem sempre se insiste nesse caminho mais humanizado, né? A gente sabe que na graduação as intervenções, talvez exista um caminho mais intensificado nessa questão das intervenções. Você não, né? Desde a sua formação, você já tem um olhar, eu já assisti alguns outros episódios que você participou, você fala muito do seu nascimento, enfim, se você quiser falar um pouco mais sobre isso, de como despertou a humanização em você, eu agradeço. Eu penso muito sobre o ser humano, né? Não posso me considerar um humanista no sentido de estudioso disso, porque eu leio livros, junto informações aqui, aprendo com pessoas, mas eu sou um admirador do ser humano, assim como eu sou um admirador de outros seres vivos, inclusive todos os seres vivos, né? Meus cachorros, principalmente, né? Inclusive, tem muitas vezes que eu gosto muito mais dos animais do que dos seres humanos. Ai, meu mas Deus. o que acontece é que eu sou um admirador do ser humano, das capacidades que o ser humano tem, assim como dos cachorros, das capacidades que eles têm, e assim por diante, né? Eu tento, sei lá, aprender com todos. E eu vejo que o ser humano, ele tem... Uma das características muito fortes do ser humano é uma balança entre o altruísmo e o egoísmo da pessoa, né? Então, toda pessoa tem ali dentro da sua cabeça uma balança entre o que eu faço primeiro para mim e o que eu faço para os outros, né? Tem aquela frase do avião que diz, coloque primeiro a máscara em você, né? Seja egoísta, e depois cuide do outro, seja altruísta, né? Que é uma frase que equilibra muito bem egoísmo versus altruísmo, né? E eu penso muito sobre isso, né? E hoje em dia eu penso para tentar entender de onde veio isso que você me perguntou, né? Sim. Porque eu faço isso e tudo mais. Eu vejo que eu sempre tive uma tendência muito altruísta na minha vida, desde sempre, desde infância, em qualquer situação. Em qualquer situação eu escolhia sempre ajudar uma pessoa e depois eu me ajudar, né? Não sei nem se isso foi bom para mim, inclusive hoje em dia eu revejo isso, né? Então eu sempre gostei de ajudar pessoas, consequentemente cuidar de pessoas, né? Então eu trilhei alguns caminhos
ali na infância, adolescência, para saber o que eu queria fazer da vida, mas dentro desse que eu queria fazer da vida, sempre tinha cuidar de alguém, de outras pessoas, né? E o cuidar de alguém era assim, ajudar meus pais, ajudar minha família, ajudar meus amigos, ajudar pessoas, né? Então sempre teve isso. Eu cheguei a caminhar por uma trilha grande até ali, de uns quase 10 anos de esporte mesmo, que eu achei que eu ia trabalhar com esporte, ou seja, sendo o esportista ali, o jogador de futebol, ou o médico de futebol depois, né, algo assim, mas eu sempre via que eu queria ajudar aquelas pessoas, né, até hoje eu gosto muito de futebol, se tornou só um hobby, né, eu não trabalho com isso, mas o futebol que eu assisto muito, inclusive, eu vejo muito o lado de como uma criança conseguiu sair de um lugar muito difícil para chegar num lugar muito mais privilegiado hoje em relação àquele talento que ele tem, né? Então, eu admiro muito essas subidas, essas escaladas que os seres humanos conseguem ter, né? De sair de um lugar muito difícil. Mas eu também acredito que nós, como sociedade, temos que ajudar, né? Nós temos que fazer com que as pessoas tenham condições de terem acesso, né? Aquilo que elas têm talento, aquilo que elas querem fazer, né? Seja no esporte, na saúde, ou qualquer área. Sim. E aí eu trilhei esse caminho, fui parar na medicina devido ao esporte, eu achei que eu ia trabalhar com medicina esportiva, e o termo humanização, para mim, ele já existia antes de eu entrar na medicina. Tipo, já era um termo que eu, sei lá, que eu falava, ou que fazia parte, né, de ajudar aquele ser humano que está ali, né? Aquele ser humano protagonista da sua própria história, né? Então, a humanização veio muito antes de eu, inclusive, gostar de um parto, por exemplo. Olha Aí, só. quando eu me encantei por parto, que foi no 5º ano da faculdade, daí juntaram duas coisas, né? Humanizar o atendimento daquela pessoa que está sendo atendida com algo que eu me encantei muito, que era um parto, que até um dia antes, se me perguntasse como que o bebê nascia, era capaz de eu responder que era a cegonha que trazia, né? Tô brincando, mas não era um assunto que eu parava para pensar, né? Se saía, o que era melhor, parto normal, cesárea, não tinha nem ideia disso. E aí eu me encantei ali na prática por um parto e depois eu fui, né, como você falou, descobri a minha história de nascimento e tudo mais, e eu fui um bebê que fui extraído por uma cesárea para o médico poder viajar para o Réveillon, Eu né? adoro quando você usa esse termo extraído por uma cesárea, porque eu acho que isso traz tanta clareza para a cesárea. A cesárea é uma extração, né? Uma extração fetal, muitas vezes necessária e muitas vezes desnecessária. No meu caso, pela história que foi contada, foi desnecessária, tecnicamente falando, né? Ela foi necessária pela viagem do médico, né? Então, foi necessária por outro motivo, né? Então, aí eu entendi essa minha história e como eu tinha nascido, e daí que eu entendi porque que além de eu gostar de ajudar seres humanos, ter gostado de um parto, ainda por cima eu me tornei ativista da humanização do parto, né? Porque eu entendi um papel meu ali como bebê daquele parto, consequentemente, ajudando as mulheres que estariam representando a minha mãe, né? Isso no meu íntimo, né? Não foi pensado isso, né? Então, eu estaria defendendo a minha mãe ali, né? Essa que foi sempre a minha defesa, né? Toda vez que eu estava ali falando, hoje em dia eu falo e eu sei conscientemente que eu estou defendendo a minha mãe, né? Só que antigamente eu defendia as mulheres, defendia, mas eu não sabia por que eu estava defendendo, eu só sabia que eu estava defendendo, né? Tem pessoas da minha família que falam que às vezes eu estou carregando um legado dela mesmo, que ela morreu quando eu tinha 6 anos, né? Nossa, eu Então, não sabia disso. eu tenho a minha mãe afetiva, que é a minha mãe número 2, que eu chamo de mãe também, né? Que ela é minha mãe até hoje. Tem as duas mães, a biológica e a afetiva, né? Mas a minha mãe biológica, algumas pessoas falam, ela já era muito ativista, você é parecido com ela, ela, por exemplo, ela era diretora de escola e ela ficou tentando, numa escola pública aqui em São Paulo, década de 80, implantar a metodologia montessoriana. Então, é uma pessoa que queria mudar as coisas, fazer coisas diferentes, né? Ela guerreira e que também admirava o ser humano, queria melhorar as condições para os seres humanos, né? Então, por isso, eu comecei eu juntei as duas, acho que eu fui tendo essa atração, né? Eu gostei de lidar com partos e nascimentos, tanto para rever o meu nascimento, quanto o parto que minha mãe não teve, né? Que acabou ganhando uma extração por cesárea. E, consequentemente, isso tudo, quando eu me falaram, humanização do parto. Para mim já era óbvio o que era aquilo, porque já estava dentro do que eu já pensava, né? E então eu estava lá pelo 5º, 6º ano da faculdade, quando eu devo ter ouvido a primeira vez, isso foi em 2001, 2002, por aí. E aí quando eu fui para residência médica, lá na faculdade que eu fiz, que foi na Unesp, em Botucatu, já tinha temas muito fortes de humanização desde o primeiro ano. Sim, sempre teve temas. Qual ano foi?
Eu entrei em 97 na faculdade. Tá. E aí tinha... eu me lembro no segundo ano da faculdade que passaram pra gente o filme do Pat Adams, que foi lançado em 98, inclusive foi nesse ano aí. Eu conheci esse cara, Conheceu? na É um cara muito Paulista. legal. Ele veio pro Brasil algumas vezes, né? Foi. E eu falei, putz, eu quero ser igual esse cara quando eu crescer, desse jeito aí, né? O cara que ajuda as pessoas e que quebra paradigmas, né? E aí, então, nessa faculdade já tinha tudo isso. Dentro da minha área de ginecologia e obstetrícia, haviam 3 professores ali que já eram muito já voltados para essa parte, apesar de que todos os professores lá eram sempre muito baseados em evidências científicas. Tinha muito disso lá, sempre muito, muito forte, e é uma característica que eu vejo lá da Unesp de Botucatu, porque a imensa maioria dos professores é exclusivo da faculdade, eles só trabalham na faculdade, fazem lá os seus mestrado, doutorado, fazem tudo dentro da faculdade. Ficam por ali. Então, eles se baseiam muito em evidências científicas. Só que não basta só isso. Esse que é o ponto. Tinham 3 professores que, além de se basear em evidências científicas, eu via de fato que eles entendiam aquela mulher como protagonista mesmo do que estava acontecendo, né? Aquele bebê como protagonista do nascimento dele, né? Aqui fora e tal. Uma delas era a Betina, que eu acabei de citar agora há pouco. Ela era professora ela era professora lá, depois ela veio para cá, para São Paulo. Tem a Cláudia Magalhães e o Marcos Consone, que são gurus para mim, assim, da vida, né? A Cláudia é um pouco mais velha que eu, o Marcos é um tanto mais velho, mas eu me inspirei muito neles, assim, falar, quero ser assim quando eu crescer, né? Eu gostei muito dessa forma de eles entenderem, então, eu encontro hoje muitas pessoas que são formadas lá e que já vêm com essa formação, já vêm com essa formação desde sempre, né? No meu caso, acho que foi juntando tudo, né? Eu já gostava de ajudar uma pessoa, já gostava de me colocar no lugar mais altruísta. E então eu já olhava para aquela pessoa como protagonista. Para mim era óbvio que era assim, né? Então aquela pessoa sendo protagonista e eu aplicando as evidências científicas que dão mais resultado, né? Porque o poder de uma formação, né? Que isso é o que define, né? Mas lógico que eu entendo que tem muitos lugares que não tem tanto essa priorização em mostrar o quanto que a pessoa que está sendo atendida é protagonista. Porque eu acho que isso é importante. essa é a grande chavinha, né? Sim. Quando uma pessoa vira esta chave, uma pessoa, seja a pessoa profissional, seja a pessoa que está sendo atendida, porque essa pessoa também ela pode se colocar abaixo. Sim. Né? Que é o que a gente estava falando agora. Por que culturalmente eu coloco o nome de doutor? Porque a pessoa também está se colocando abaixo. Exato. Né? Então, quando a pessoa vira a chavinha de ser protagonista, meu corpo, minhas regras, e quando aquele profissional entende que aquela pessoa é protagonista, essa chavinha virada, todo o resto vem junto. Exato. Porque se ele vira a chavinha do protagonismo e entende que aquela pessoa precisa do melhor atendimento para ela, não para a comunidade desse aqui, ele vai querer estudar as melhores formas com os melhores resultados para aquela pessoa. Consequentemente, vai praticar a medicina baseada em evidências científicas, né? Então, é um conjunto de coisas que anda nessa chavinha do protagonismo. E como é importante batalhar por essa conquista, né? Essa chavinha. E ouvir a voz interior. Hoje mesmo, nessa live, teve uma mulher que, na hora do almoço, eu fiz hoje. Eu tô numa maratona de live esses dias. E uma mãe começou a compartilhar sobre os encontros dela de pré-natal, que o pré-natal é muito rápido, que ela só tá colhendo exame de sangue, só faz ultrassom e colhe exame de sangue, e que a única coisa que o médico disse para ela nesses encontros de pré-natal é que não pode passar de 41 semanas. E eu disse para ela, eu falei, o que fala no seu coração? Ai, todo mundo ao meu redor fez cesárea. Eu falei, o que é que fala no seu coração? Ai, eu queria tanto tentar um parto normal. Então, é essa fala que a gente ouve sempre, né? Mas não basta tentar o parto normal, ela tem que querer o parto normal. Mas é essa chavinha que tá faltando virar. Então, ela precisa de apoio, ela precisa de virar, ela precisa de força, ela precisa de alguém, né? E precisa ter um cuidado também, porque ao virar essa chavinha do protagonismo, pode ser que essa pessoa não encontre algum profissional que entenda como protagonista. Exato. Tem esse problema. Porque daí ela vai estar lá falando meu corpo, minhas regras, e vai dar de frente com uma pessoa que não entende isso. Exato. E, às vezes, em alguns casos, isso pode se voltar contra ela própria, né? Não estou dizendo que ela não tem que ser protagonista, tem que ser sim. Mas muitas vezes ela poderá sofrer uma violência reversa ao fato de ela ter se rebelado, dizendo, eu que quero decidir junto, eu quero, toma aqui meu plano de parto, eu gostaria de discutir como vai ser meu parto com você, né? Exatamente, ela tem que ter uma rede de apoio bem fortalecida junto com ela. Não, ela sozinha não basta, né? Tem que ter uma rede de apoio fortalecida. A rede de apoio familiar, de amigos e de profissionais, se não for aqueles profissionais que estão ali, profissionais que estão mais longe, né? Hoje em dia, com os caminhos online, tem tanto caminho, né? Opa! De apoiar e de... Tá difícil ter desculpa. Né? E são caminhos que dá para se fortalecer ali e falar, ó, gente, eu não tô inventando a roda aqui, tem um negócio aqui que um monte de gente tá fazendo, que tá legal, vamos
essa mulher pensando assim, né? Vamos inspirar nisso, né? Para se tornar protagonista, né? E ela Exatamente. não tem culpa nenhuma dela não ser protagonista, né? Não. Ela não foi estimulado para ela que ela fosse, né? É esse que é o ponto. Exatamente, porque o que Não ela foi tem permitido como que ela fosse. inspiração, exato, o que ela tem como inspiração ao redor dela são justamente essas pessoas que só tiveram cesárea ao redor, cesárea agendada, né? E aí, em 2017, Braulio, quando eu engravidei da Bia, né, eu descobri aquela história do colo curto, não sei se você vai lembrar, né? Eu já tinha sentido, então, essa minha dificuldade no pré-natalista do convênio, não sei se você vai resgatar aí no meio dos inúmeros partos que você já conduziu, né? E eu me senti mais segura com as suas orientações naquela época. E aí veio a notícia de que a minha filha estava pélvica. Eu atuava lá no hospital público, onde pélvico era cesárea na certa. Como é que você, não sei se foi na Unesp de Botucatu, que você se diferenciou na assistência ao parto pélvico, né? Porque eu lembro que naquele ano que eu cheguei para você com 32 semanas, a Bianca estava pélvica, mas você falou, talvez ainda a gente tenha tempo. Eu fui lá para Bárbara, nós fizemos as sessões de spinning babies, acupuntura, me matriculei na hidroginástica. Eu fiz de tudo, nós marcamos a VCE por uma segunda-feira, e aí com 36 e 6/7, exatamente no dia 12 de outubro, eu entrei em trabalho de parto, e aí nós fomos lá pro hospital e a Bia nasceu, né? Ainda bem que Não deu eu já tempo, né? tinha, não Não deu deu tempo tempo da de fazer versão a cefálica. VCE, mas eu já tinha um parto vaginal anterior, que era o Breno. Ela nasceu com 3.640, então foi tudo bem tranquilo. Mas eu queria saber de você, né? Como é que você se especializou nessa assistência ao parto pélvico vaginal? Eu não me especializei. Deus, Quem se me especializou é conta. quem especializa em fazer cesárea em quem tá pélvico. Porque o parto pélvico é o parto normal, natural, né? Então tá dentro do que eu Conta já pra mim, faço. como é que é isso? Como é que é isso? Então vamos imaginar que a gente tem a natureza de um lado, né? E o que é artificial do outro lado, certo? Tá, O que o ser humano produz, isso aqui é artificial, isso aqui é artificial, né? tá. Então, se eu sou uma pessoa que eu acredito que a natureza, ela tem a sua tecnologia, né? Que não é tecnologia artificial, né? Mas que o poder da natureza, Fisiologia. ele fez com que chegássemos até aqui, né? O planeta Terra chegasse até aqui, mesmo com o ser humano ainda destruindo, né? Destruindo muito o planeta, né? Mas o planeta está vivo, o ser humano biologicamente chegou até aqui, eu parto do pressuposto de que o que é natural, ou seja, que vem da natureza, dá certo. Porém, existe um desvio da normalidade. Dentro Sim. desse desvio da normalidade que entra o artificial. E aí que vai entrar a ação humana para mudar o destino daquele atendimento, no caso da saúde, no caso de um parto, né? Tá. Então, o parto normal, natural, é o óbvio, é o que vem primeiro, É o óbvio. assim como fazer número 1, xixi, fazer número 2, cocô, é fazer Adoro número suas 3, que é comparações, o parto, Braulio. né? Gestantes, vocês estão prestando bem atenção nesse podcast? É. O número 1 é o xixi, o número 2 é o cocô, o número 3 é o parto. Então, é Aham. fisiológico, é ir lá e fazer, né? Tá. Seja o bebê com a cabeça para baixo, seja o bebê com a bundinha para baixo, né? Mas o Uhum. que acontece é que, como nos partos, quando o bebê está sentado, há mais chance de ter uma complicação, Ok. né? Portanto, aumenta-se a chance de precisar fazer uma cesárea. Tá. Mas nunca foi, nunca será e nunca deverá ser um protocolo fazer cesárea para bebês pélvicos. Isso foi uma prática que foi acabando sendo conduzida de boca em boca, de orelha em orelha, e foi sendo sistematizada, principalmente aqui no Brasil, em países que não tem uma estrutura legal, que não tem uma visão legal para parto normal, né? Então, não existe protocolo de cesárea para pélvico. O que existe é médicos que trabalham com parto pélvico e os médicos que inventaram um protocolo para fazer cesárea em todos os bebês pélvicos. Então, Mas por que esse terror todo em cima do parto pélvico? Que porque você o parto fala pélvico, tanto que tem que ser cesárea. Não, então, o parto pélvico, ele tem muitas particularidades, né? Tá. O grande ponto é que no parto cefálico, o aparelho que o bebê vai usar para respirar sai primeiro. Tá. Então, quando ele sai, ele já tem essa oportunidade de respirar, mesmo que fique alguma coisa presa para trás, que aperte o cordão, que demora um pouco para ele sair. Ok, entendi o Mas ele vai raciocínio. sair e vai respirar primeiro. No parto pélvico, o aparelho que vai ajudar ele a respirar sai por último. E se ele entalar ali dentro, ele morre lá dentro, porque ele não tem como respirar, né? Tá. E aí Por dá quê? uma certa. A insegurança é maior.
Então, daí o que acontece em números, né? Se você deixar lá na natureza, você vai ter 96% de bebês cefálicos e 4% pélvicos, Tá. né? Dos 96%, se ninguém fizer nada e deixar nascer, um tanto grande desses bebês vai nascer vivo, não vai acontecer nada, e um tantinho pequeno vai ter um problema no parto ali e vai morrer. E nesses casos que inventaram a cesárea para a gente evitar que isso aconteça. Nos pélvicos, hoje o que a gente tem em números, se você não fizer nada e deixar todos os pélvicos nascer, depende do trabalho científico, não tem números ainda tão juntos, mas, por exemplo, o trabalho do Frank Lowen, que é um obstetra alemão, que juntou muitos casos, o tese de doutorado dele é sobre pélvico. Ele diz que precisa de 45% de cesáreas em partos pélvicos. Ok, ou seja, o que ele está querendo dizer ali? Vamos arredondar para 50 para ficar mais fácil a conta. De 100 mulheres que forem para um parto pélvico, 50 bebês terão problemas. Né? E os outros 50 vai acontecer tudo bem, né? Dentro de alguns critérios. Por exemplo, o seu caso era um critério muito bom, que era a pessoa que já tinha um parto normal anterior. Tá. Né? Então, o que acontece? Então, já que há uma dificuldade maior, há uma chance maior de acontecer um problema, no lugar onde as pessoas já fazem cesárea por outros motivos muito mais banais, muito mais sem necessidades superficiais, então você joga a cesárea para todos que são pélvicos. Se eu já jogo cesárea por motivo bobo, é isso que você está querendo dizer. Então, um parto mais difícil acaba se tomando essa decisão, essa conduta, um protocolo inventado de que teria que ser cesárea para todo mundo, mas esse é um protocolo inventado, não é um protocolo baseado em evidências científicas. Então, como eu sempre segui evidências científicas, para mim sempre foi óbvio que, assim como existem indicações para cesárea de um bebê cefálico, existem indicações para cesárea de um bebê pélvico. Então, não é que eu me especializei em parto pélvico, na verdade, eu continuei fazendo o que eu sempre fiz, indicando cesárea para bebês cefálicos nos casos que precisa e indicando cesárea para os bebês pélvicos quando precisa. E aí, talvez eu colocaria uma palavra aprimoramento. Me aprimorei em atender parto pélvico, porque apesar de só 4% das vezes os bebês ficarem pélvicos, só que como pouca gente faz isso, muita gente me encaminha eu bebês lembro pélvicos, que você né? falava isso. Então, eu tenho um número maior do que 4%, né, de pélvicos, porque eu acabo aceitando atender esses casos, né? Então, porque tem muitos profissionais inseguros e aí acabam as e às mulheres vezes a que mulher procuram. acaba falando, não, mas então eu quero uma outra opinião, tal, e acaba procurando, né? Então eu acabei me aprimorando mais em atender bebês pélvicos, né? E não só no parto pélvico, mas na versão cefálica externa, que é virar os bebês para eles ficarem cefálicos para facilitar o parto. Porque se a gente consegue fazer isso, é melhor ainda, né? Sim. Porque o bebê nascer pélvico não é a melhor situação, mas quando não tem outra, só tem aquela, então a gente tem que se aprimorar naquele tipo de atendimento para melhorar o resultado final. Então, se a gente olhar num grupo de 100 mulheres que vão para parto normal, 2, 3% deverão terminar em cesárea. Na hora que você vai olhar num grupo de pélvicos, 50% vai terminar em cesárea. Então, aumenta muito o índice, né? Mas não quer dizer que tem que ser cesárea para todo mundo. Então, não é uma especialização. Eu só fiz o que eu sempre fiz e eu simplesmente não me rendi ao sistema que dizia, não, esse aqui é mais difícil, vamos todo mundo fazer cesárea. Né? É que a Bia, ela nasceu com 36 e 6 sétimos, né? O Capur deu 37,4, mas ela nasceu com 36 e 6. Se a gente tivesse tido esse podcast antes, o Leandro não tinha passado mal no dia do parto dela. Você lembra disso? Não tinha passado mal? O Leandro, você lembra? O Leandro Sim. ficou... Nossa, ele perdeu a cor no dia do parto dela, porque ele achou que ela podia passar mal, porque a tal da cabeça derradeira, e ele mas ficou podia mesmo. tenso. Mas tá certo. Mas e faz bem você passar trouxe mal, muita mais clareza agora. A gente não tinha tido essa conversa assim tão claramente pra gente entender, porque eu como enfermeira obstetra de um hospital que parto, bebê pélvico era cesárea, eu também estava insegura, apesar de estar confiante, mas existia uma insegurança em mim. Entendeu? Sim. E a gente não teve, naquela oportunidade, essa conversa, né? A gente deve ter tido, sim. A gente teve, mas eu estava muito confiante. Eu estava muito confiante no meu corpo. Porque eu sabia que eu tinha um parto normal anterior. Isso, tava sabia tudo que bem. funcionava, né? Mas uma coisa era eu estar preparada e o Leandro... Porque é aquilo, cada um assimila a informação de uma forma. Sim, claro. Né? E o Leandro talvez não tenha assimilado da mesma forma do que eu. Mas também eu acho que assim, é sempre bom alinhar a expectativa com a realidade, mas esse passar claro. mal no parto, né, e esse medo de acontecer alguma coisa no parto, tem coisas boas nisso tudo também, né? Porque, a adrenalina, não é sobre isso. Quando o marido ele fica com medo que a mulher vai morrer, quando ele fica com medo que o bebê vai morrer, falando português claro, ele até se vincula mais a isso depois. Ele se vincula mais à mulher, mais ao bebê por não ter perdido. Então, faz parte passar por essa fase de será que vai dar algum problema? Será que vai morrer? Faz parte, né? Porque é uma pessoa que vai muito destemida
para um procedimento que poderia morrer, se morre, ele não consegue se conformar acho depois. Que acho que não era esse medo, não. Ele ficou um pouco perdido. Eu lembro de você dizer assim, vem aqui, pega na mão dela. E ele parando assim, ó. Vem aqui, Leandro, pode vir, pega na mão dela. E ele vinha do meu lado ali. Também, Braulio, essa questão do doutor e o médico. O doutor e o paciente. A gente veio um pouco dessa cultura. E o Leandro tinha um pouco disso essa também. Sensação da hierarquia, essa sensação da hierarquia, Uhum. exato, o Leandro também. Então ele ficou quietinho no sofá, e eu ali com a equipe, a Celine, a pediatra, a Silvia. Uhum. Então eu tava com a equipe e o Leandro um pouco afastado. Então ele também não queria atrapalhar a condução do trabalho da equipe, porque era um bebê pélvico, né? Sim. Acho que não era o medo de morrer, era a questão de não atrapalhar a equipe, porque era um parto delicado, entende? Mas pode perguntar pra ele, que eu acho que era medo de morrer. Acho porque lá no que fundo, quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente tem medo que a pessoa vai morrer, né? Acho que não. Mas no caso, Acho que não. nesse Mas caso, que por gostoso exemplo, essa né? conversa, nossa. E nesse caso, por exemplo, Muito gostoso. quando você tem um casal, né? No caso de vocês, foi uma gestação natural, né? Sim, não foi uma fertilização. Não, Sim, foi natural, uma gestação programada. natural. Sim. Então, vocês foram lá um dia, tiveram uma relação sexual, vocês Sim. dois, não tinha mais ninguém junto, né? Claro que não. Na hora do parto, essas duas pessoas são as duas pessoas principais, né? Uhum. Então, se alguém atrapalha alguém, é a gente que atrapalha o casal e não o marido que atrapalha a gente, né? Então, a questão é que o casal tá ali, eles tiveram a relação, o parto é o desfecho final daquela relação sexual, ele tá totalmente ligado, né? Inclusive, o parto tem muitas questões hormonais mesmo que estão ligadas com o parto, não, e que estão ligadas com a relação sexual, né? Sim. Então, a ocitocina é um dos hormônios que está ali muito presente na relação sexual, está muito presente no parto também, né? Sim. Então, se alguém atrapalha alguém na hora do parto, é a equipe que atrapalha o casal, e não o marido que atrapalha a equipe. Que legal. Mais uma lição que as gestantes que estão nos assistindo estão aprendendo, né? Da importância do acompanhante, preferencialmente o genitor, né? Ou a parceira, Não sei. ou alguém que ela tem uma relação muito afetiva. Vamos falar do Se acompanhante, puder. então, já que você citou isso? Eu ia falar da VCE, mas não, mas se vamos você falar quiser... do acompanhante. Eu acho então que é vai. importante, porque então teve um bora. ponto aí que eu quero Então vai. desenroscar esse Então ponto. desenrosca. Primeiro que elas não têm que entender a importância do acompanhante. Elas já Por que querem um não? acompanhante. Não, sim. Talvez eu tenha me expressado mal. Quem tem que entender a importância do acompanhante É é o o próprio hospital e os acompanhante. profissionais. Tem que entender, porque eles que proíbem que tenha acompanhante. Tá bom. Né? É isso, você tá Então, certo. a mulher já sabe, ela quer ter acompanhante, a imensa maioria das vezes. É isso e o mesmo. contrário, se ela não quiser ter acompanhante, o direito é dela. É Na isso. Lei 11.108/2005, Anotem. que é a lei federal que diz que todo estabelecimento de saúde, seja ele público ou privado, tem que conceder o direito ao acompanhante à mulher em todas as situações, do pré-natal ao pré-parto, ao parto e ao pós-parto imediato, inclusive em situações de aborto, ou seja, essa mulher tem o direito ao acompanhante em todas as situações. Sim. Essa lei, ela até hoje não é seguida em todos os lugares. Então, quem tem que aprender isso é a instituição e os profissionais, não a mulher que tem que aprender a importância, né? Tá. E a lei é sobre ela ter acompanhante, e não o acompanhante em ser um acompanhante. Tá. Então, quem que ela tem que escolher que esteja ali? Não sei, você falou preferencialmente o genitor, na minha opinião, é quem ela quiser. Quem ela quiser. Quem ela sentir que naquele momento vai deixar ela mais tranquila. Tá. Né? Para essa liberação hormonal acontecer, né? Quem ela vai se sentir mais segura. Tá. Sem sempre ficar pensando em coisa biológica, quem você quer? Eu quero essa pessoa aqui comigo na hora do parto, porque ela vai estar bem comigo ali, vai me ajudar, vai me confortar, né? Então, é uma escolha dela e, inclusive, não há lei e não deverá haver lei, por exemplo, para que o pai ou o genitor seja um acompanhante. Por exemplo, se acontecer uma situação no hospital que a mulher fala, eu não quero ter acompanhante, ou eu não quero que o meu companheiro ou ex-companheiro, algumas vezes, seja o acompanhante. Se ele estiver lá na porta dizendo, não, tem uma lei aqui que é obrigado a ter acompanhante no parto, essa lei não é para ele, essa lei é para ela ter um acompanhante. Então, é ela que diz se ela tem direito ou não a ter um acompanhante e quem é esse acompanhante. Não é o direito em ele ser um acompanhante. Entendi. Né? Em si, ela ter um acompanhante. Então, porque acho que a escolha é dela. porque isso tudo está dentro dessa chave grande que é o protagonismo dela, né? Exato. E não de outras pessoas. Perfeito, maravilhoso. Adorei a sua observação. Da VCE, então. Exatamente, era a próxima pergunta, que é uma alternativa para essa questão do pélvico, né? Então, ficou perfeita a sua colocação com relação ao pélvico, que certamente é uma abordagem aí
mal conduzida por muitos profissionais, ok, mas talvez seja ainda uma dificuldade encontrada por muitas mulheres em que o bebê tem essa apresentação. E aí a gente tem, então, essa alternativa que VCE, para quem não sabe, é a versão cefálica externa. Qual o momento adequado? Aonde encontrar esses profissionais? O que você indica com relação a essa manobra, Braulio? Então, a manobra da versão cefálica externa nada mais é do que você pegar o bebê dentro da barriga e girar ele para ficar na posição cefálica, né? A grande questão é por que fazer isso, né? Isso é feito para facilitar o parto, porque se um bebê está pélvico, o parto pode ser mais difícil, aumenta a chance de precisar de uma cesárea. Quando você vira o bebê para cefálico, você reduz em muito a chance de precisar de uma cesárea. Então, você está fazendo a versão cefálica externa para evitar a cesárea, consequentemente, as consequências ruins da cesárea, né? Mais sangramento, mais infecção, mais dificuldade de recuperação para a mãe, para a gestante. Bom, a versão cefálica, então, ela consiste em pegar o bebê por fora da barriga, não tem corte, não tem nada. A gente passa uma vaselina lá e vai, através de um tipo de massagem, assim, tateando e virando o bebê. Acompanha pelo ultrassom, acompanha com cardiotocografia para saber que tá tudo bem. É no consultório? Então, o ideal é o seguinte, a versão cefálica externa, imagina o seguinte, se eu fizer uma versão muito cedo, vamos pegar lá embaixo. O bebê tá com 30 semanas e tá pélvico, né? Com 30 semanas, tem muitos bebês pélvicos que ainda vão virar naturalmente. Okay. Então não adianta eu fazer, porque pode ser que eu esteja virando artificialmente um bebê que iria virar naturalmente. Quando eu chego no dia do parto, né, não importa qual é esse dia, mas no dia que o parto está acontecendo, eu tenho só 4% de bebês pélvicos. Então, quem que são os bebês candidatos a irem para uma versão cefálica? Só esses 4%. Com 30 semanas vai ter 15% de bebês pélvicos. Imagina se eu fizesse versão cefálica em todos esses. Eu estou fazendo um monte que iam virar natural, né? Então, eu tenho que postergar o máximo possível a versão cefálica externa perto do parto. Só que como eu não sei que dia vai ser o parto, se eu soubesse, vai ser tal dia o parto. Se eu fizesse um dia antes, era o melhor dia. Porque eu dei a oportunidade final máxima para esse bebê tentar virar sozinho. Se não virou, eu virei um dia antes do parto. Só que a gente não sabe qual que é esse dia. Perfeito. Então, a gente tem que fugir o máximo possível da prematuridade. Tanto para eu não virar um bebê que poderia virar sozinho, quanto para, se der uma intercorrência lá, eu tenho que fazer uma cesárea. Eu tiro um bebê prematuro. Ok. Né? Então, eu causaria essa prematuridade. Então, eu tenho que fugir da prematuridade, mas fugir da data do parto. Não da data provável do parto, da data do parto. O dia que o parto de fato ia acontecer. Como eu não sei que dia que é isso, normalmente 37, 38 semanas na matemática é a hora indicada para fazer. O ideal é que ele seja feito num ambiente onde, se der uma intercorrência, você tem acesso rápido a resolver essa intercorrência. Então, por exemplo, existem lugares que fazem versão cefálica externa no consultório, né? Tem lugares que fazem... Inclusive, a versão cefálica externa, ela veio de metodologia indígena, né? De parteiras indígenas que iam lá, viravam o bebê, indígenas brasileiras, né? Que não eram brasileiras, aqui que vêm povos originários aqui da América do Sul, né? Assim como também tem tribos africanas que faziam versão cefálica externa. Olha só, que curioso. E aí a medicina entendeu aquilo e começou a fazer como procedimento, medir. Hoje em dia tem uma meta-análise com 13 mil casos de versões cefálicas externas feitas, mostrando riscos, benefícios, quando deve ser feito e tudo mais. Meta-análise é evidência científica. Meta-análise é o topo da pirâmide né? das evidências científicas, né? Então, hoje em dia, a versão cefálica, ela é preconizada que seja feita dentro de um ambiente onde, se tiver uma intercorrência, eu tenho acesso a uma cesárea. Esse ambiente é um hospital. Então, hoje é recomendado que seja feito dentro do hospital. Se possível, dentro da própria sala onde ocorreria a cesárea, se ela precisar. Porque daí, se precisar, ela já está ali, já está um acesso muito mais rápido, né? A chance de precisar uma cesárea imediata numa versão cefálica externa gira em torno de 2%. Bem pequeno. Então, a cada 100 mulheres que forem para uma versão cefálica, 2 vão terminar em cesárea devido à versão cefálica, né? E aí é um caso que, se ela já estava indo para um caminho que já ia ter a cesárea mesmo, entendeu? Se essas 100 mulheres estivessem indo para um caminho que ia ser cesárea, 2 terminariam cesárea e 98 iriam pelo menos passar pelo trabalho de parto, e muitas dessas teriam parto normal, né? Então, a pessoa que já teria cesárea vai acabar tendo cesárea na versão cefálica externa, um pouco adiantado do que seria a data, porque ela vai estar fazendo com 37, 38 semanas, do que seria o ideal, que é no dia que ela entrasse em trabalho de parto sem hora marcada, né? Então, qual que é o pior cenário de uma versão cefálica externa? É terminar uma cesárea. Sim, esse é o pior cenário. Talvez valha a pena. Vale a pena,
A OMS recomenda. Olá. Essa meta-análise com os números mostram que ela não é só segura, como ela é recomendada, Olha e lá. ela é uma etapa anterior a ir diretamente para um parto pélvico, principalmente se a pessoa ainda não teve um parto normal anterior. Excelente ouvir isso do Braulio. Excelente saber que existe essa meta-análise com 13 mil mulheres, porque eu já ouvi recentemente, inclusive, de uma profissional dizendo que ela não é segura em indicar versão cefálica, porque não existia evidência científica que respaldava esse tipo de manobra, que não existe respaldo para um parto pélvico-vaginal, e aí até então eu entendia que poderia ser uma insegurança profissional, e que também, ok. Uma insegurança e um desconhecimento, porque quando uma pessoa fala não tem uma evidência que tem, a pessoa Sim. ou não E aí sabe agora... que existe, né? Ou tá escondendo que existe essa evidência. Isso só prova para você que está gestante, que está aí vivendo um pré-natal, que as evidências estão aí, né? Qualquer evidência científica, a gente joga lá numa PubMed, né? Num Google acadêmico, tá na internet, gente. Não é difícil a gente localizar um artigo científico, ainda que ele esteja em outra língua. A gente tem o Google Tradutor. Mas tem uma questão também, né? Os trabalhos científicos, eles são muito técnicos. E muitas vezes, até para a gente tem que ficar um tempão lendo, entendendo o que está querendo dizer. Eu acho que uma questão muito importante é olhar para pessoas que, entre aspas, traduzem, não no sentido Google Tradutor, mas no sentido da pessoa que olhou aquele trabalho científico, interpretou e falou, ó, gente, eu estou interpretando esse trabalho aqui e nesse trabalho está dizendo isso, aquilo. Isso tem como encontrar muito, né? Exato. Tem como encontrar no YouTube, no Instagram, no TikTok, mais uma alternativa. no Google, em vários lugares. Exato. Que a pessoa tem esse acesso a encontrar as pessoas que interpretaram as evidências e estão mostrando. Se uma pessoa falar não tem evidências, pode ser que a pessoa nem saiba que tem evidências, né? Vamos considerar que sim. Pode ser que não saiba. Por exemplo, essa meta-análise de VCE tem 13 mil casos, né? Exato. Só a tese de doutorado do Frank Lowen, que é um médico que fez, ele tem 1.200 casos de parto pélvico, todos catalogados e de como foi a metodologia que ele observou para entender o que era melhor, quais eram os critérios de elegibilidade ou não, né? Então... falar, não tem evidência. Calma, pode ser que a pessoa não saiba ainda, mas já tem, né? Exato. Então, e também não é toda evidência que é, de fato, comprovada, né? Tem que saber também olhar artigo científico, né, Braulio? Então, evidência científica tem que saber ser vista. O que é evidência? Evidência a palavra evidência, ela está dizendo que você está olhando para alguma coisa e aquela coisa está dando a entender que tem outra ali na frente. Por exemplo, se eu derrubar essa xícara aqui no chão, evidentemente, eu terei uma evidência de que caiu água ali no chão, né? Se estiver cheia, né? Sim. Isso é uma evidência. Então, ao contrário, se eu olhar a água no chão e tem uma xícara aqui, muito provavelmente a evidência é de que a água tinha caído dessa xícara. Só que se o Braulio se afasta do microfone e o microfone fica sem a voz. A questão o que é evidência científica. Sim. A questão é isso, não é ter evidências. Ter evidência, né? Ter evidências científicas. Tem que ter número, tem que ter prova. A questão é que as evidências científicas hoje, dependendo da metodologia que você olha, ela tem uma pirâmide de estratificação daquela que é a maior evidência de todas para aquelas estratificações menores do que a evidência científica, né? Por exemplo, no passado, quando não havia evidência científica, ou seja, não tinha ciência medindo números dentro da área da saúde, a evidência maior que existia era a evidência empírica, que era quando o profissional testou lá, achou que aquilo era melhor e ele começava a fazer. Hoje em dia, o nível de evidência empírica do profissional, que é a opinião do especialista, ela está no nível 7, abaixo de uma meta-análise, por exemplo, né? Sim. Então, nessa pirâmide de evidências científicas, a opinião do especialista, ela existe ali. Só que ela está num nível muito abaixo, por exemplo, de uma meta-análise, de um estudo controlado, randomizado, que são estudos muito maiores, com muito mais números, né? Do que a experiência de um profissional só, né? Então, a experiência de profissional, ela serve, na verdade, para esse profissional estudar essas evidências para conseguir aplicar, né? Exatamente, perfeita colocação. Deu para aprender bastante, né, referente à meta-análise até e evidências científicas, né? Para quem não conhece, nunca ouviu falar, é bem interessante explorar um pouco essas questões também. Porque, infelizmente, também tem esse lado, né? Não é qualquer evidência. Existem as evidências que, de fato, são evidências, e existem as evidências que, às vezes, 2, 3 casos, que não é uma evidência tão escancarada. Com 2, 3 casos, e é apenas relato de caso, né?
está dentro das Exato. evidências científicas, mas num nível muito abaixo. No nível e abaixo. que ele não deve ser considerado aí para não tomada de decisão, né? Mas a grande questão, Aline, é que assim, não é a mulher, a gestante, a família que tem que ir atrás das evidências. Ela não tem que ir lá pegar o É o trabalho profissional. científico, ela pode pegar, né? Ela pode, se ela quiser, ler tudo, mas ela tem que encontrar profissionais que consigam interpretar para elas e consigam utilizar com elas as melhores evidências. Que esse que é um caminho árduo, né? Esse Conseguir caminho é encontrar difícil. essas pessoas, né? Eu sei. É importante ela saber que existem evidências, que existe estratificação e conseguir entender ali daquele profissional que está atendendo se ele segue algo que é empírico ou que é científico. Isso vale para qualquer profissão. Quando você vai contratar um engenheiro, é interessante você saber daquele profissional se... De onde ele veio. Não só de onde ele veio, não só isso. Conseguir entender se ele segue as evidências científicas da área dele. E como a gente descobre isso? É exatamente o próximo tópico que eu ia te abordar. É difícil, às vezes não descobre. Então, como que a gente fica sabendo se o obstetra que eu estou escolhendo para seguir o meu pré-natal, para estar ali comigo no dia mais especial da minha vida, que é o nascimento do meu filho, se ele é um profissional que atua baseado em evidências, né? Científicas. Científicas, exato. Obrigada. Se, de fato, ele é um profissional que está dizendo que estará comigo no dia de um parto, ou se na reta final ele pode estar me conduzindo ali para uma eletiva, uma cesárea. Como que eu São duas descubro? perguntas separadas, né? Se ele Então, segue evidências científicas e se ele estará no são dia do perguntas parto. separadas, São isso coisas mesmo. que andam juntas, mas são Vamos distintas. falar primeiro das evidências A científicas. questão é assim, as evidências científicas, elas estão publicadas em todo lugar, a pessoa pode procurar realmente, e tem muitos profissionais que falam de evidências científicas e que se alinham e que tanto se encontram, seja em eventos, em cursos, em coisas desse tipo, e acabam até formando uma rede de profissionais, né? Bem como às vezes até redes mesmo privadas de ensino, de escola, disso, daquilo, em relação a seja cursos online ou cursos presenciais. São muitos profissionais que se alinham dentro de uma linha baseada em evidências científicas de grupos, né? E que seguem aquela linha. Então, uma das formas é talvez entender se aquele profissional que ela está procurando tem mais ou menos as mesmas características técnicas desses profissionais que seguem a linha baseada em evidências científicas. Por quê? E olha que eu não estou dizendo que a linha baseada em evidências científicas é a mais certa. Eu estou dizendo que esta é a linha que eu acredito como a mais certa. Tá? Pode ser que a linha baseada em evidências naturais, que o pajé da tribo faz, seja melhor que a evidência científica. Só que eu não tenho acesso e não consigo dizer que elas são melhores, mas elas podem ser melhores. Assim como outros saberes, os saberes empíricos podem ser melhores. Tem vários, né? A linha baseada em evidência científica é uma linha, não estou dizendo que ela está certa, estou dizendo que é a que eu sigo. Né? Okay. Dentro dessa linha baseada em evidências científicas, existem várias características que mostram se aquelas pessoas estão seguindo essa linha, né? Aí, para ficar fácil, né, e para facilitar para as pessoas, tem algumas perguntas chaves. Por exemplo, na linha baseada em evidências científicas, a gente não faz mais episiotomia, que é o corte vaginal, né, para o bebê sair, né? Então, é zero episiotomia, já faz muitos anos. Se essa pessoa ouvir algum profissional dizendo assim, não, mas eu acho que de vez em quando tem que fazer episiotomia, ela já vai saber que ele não está seguindo as evidências científicas mais atuais. Tudo bem, ela está seguindo evidências empíricas. Aí vai desta pessoa que está escolhendo, ela também saber se ela quer alguém que baseia em ciência ou alguém que baseia em empirismo. Porque pode ser que ela queira isso também. Pode ser que ela fale assim, olha, eu prefiro uma cesárea com hora marcada porque para mim também é bom. E ela vai encontrar um profissional que faz a cesárea marcada porque também é bom. Isso aí não é nem evidência empírica, isso é evidência logística, né? Logística. É uma decisão de que aquilo vai ser melhor e pronto. Então, desde que as pessoas entendam, o que é muito ruim, quando algum profissional diz que está se baseando em evidências científicas e não está. E não está. Ou quando ele diz que vai estar disponível no dia e não estará. Esse é um ponto, que é a outra pergunta sua. Exato. Né? Então, a exato. questão, como é possível garantir que aquela mulher que está sendo atendida, aquela gestante está sendo atendida, terá aquele profissional no dia do parto, né? Tem duas formas. Uma forma é quando ela é atendida por sistemas de plantão. Então, ela vai lá no plantão, seja ele presencial ou à distância, ela vai naquele lugar e tem lá pessoas que se rodiziam, formam uma escala e não tem buracos nessa escala. Então, vai ter alguém lá naquele posto lá. No plantão do hospital, sempre vai ter alguém. Isso, estou dizendo, tem o plantão presencial e plantão à distância. Né? Tá. Então, no plantão presencial, ela vai lá no hospital, que tem uma escala de plantão, que vai ter lá uma enfermeira obstetra, um médico obstetra, vai ter alguém naquele posto ali. Né? Tá. Então, isso garante que ela tenha aquela pessoa. Sim. Mas ela pode ter um sistema de plantão à distância. Por exemplo, os grupos coletivos.
É um plantão Como à distância. a da Casa Obstare. Não, de coletivos. Entendi. Não, grupos coletivos, Tá, né? Então, entendi. por exemplo, aqui em São Paulo tem o Coletivo Nascer, tem o coletivo de vocês, que é o Grande Coletivo Grande Obstare. Obstare, né? A gente está fazendo um planejamento para ter um coletivo Obstare também dentro da Casa Obstare, A mas Joyce são comentou. grupos coletivos que nada mais são do que equipes de plantão, mas que não estão lá dentro do hospital, elas estão fora do hospital, de plantão, numa escala. Quando essa mulher chama, alguém dessa equipe vai lá até ela atendê-la, né? E tem uma outra forma de ela garantir de ela saber que vai ter uma pessoa disponível a ela, é ela ter um vínculo com um profissional, seja um médico, um enfermeiro, um anestesista, um pediatra, quem for, né? Esta pessoa vai estar vinculada a ela, só que essa pessoa é uma pessoa só. Ela não pode garantir 30 dias do mês, 7 dias da semana, 24 horas por dia que ela vai estar lá. Ela pode garantir que ela vai fazer de tudo para estar lá. E que ela terá uma pessoa no lugar dela, se precisar, e que estará contando com o sistema de plantão se ninguém conseguir chegar. Então, existe daí como se fosse uma hierarquia dentro dessa disponibilidade, né? Sim. Então, qual que é um gatilho fácil de entender ali, de perceber? Se, na parte de evidências, eu citei episiotomia, né? Na parte de estar disponível ou não, é perguntar para o profissional como é a agenda dele, como é a rotina dele. Por exemplo, fulano, eu tô esperando meu parto aqui, minha data provável é dia 15 de agosto. Então, o bebê pode nascer do dia 1º de agosto, dia 30 de agosto, né? Como que vai ser o seu mês de agosto? Ai, mas como vai perguntar isso para um médico? Óbvio que vai perguntar isso para um médico. A questão das perguntas. Vai perguntar isso para o médico, Tem Então, que eu estaria... perguntar. Como será o seu mês de agosto? Se ele falar assim, olha, então, em agosto eu vou ter 15 dias de férias. Você já sabe que a pessoa não vai estar lá, né? Ou se ele falar assim, não, mês de agosto eu tô aqui disponível todo dia. Tá, então como que é a sua semana? Onde você trabalha? Na segunda, na terça, na quarta, quinta, na sexta? Se o médico fala assim, na segunda eu dou plantão no lugar A, na terça eu faço ultrassom no lugar B, na quarta eu faço cirurgia no lugar C, você já sabe que nesses dias a pessoa não vai estar disponível, né? Por quê? Para entender se a pessoa vai estar disponível, é um jeito muito simples. É perguntar para a pessoa, de verdade, se ela vai estar disponível. Não só, você vai estar lá no dia do meu parto? Porque ele pode dizer, eu vou estar sim, né? Só que quando vai chegando perto do parto, como você falou, às vezes acontece de ele encaixar na agenda e falar, não, olha, é melhor marcar tal dia, tal hora aqui, porque eu tô achando melhor por tal motivo, que às vezes não é um motivo técnico, muitas vezes não é um motivo técnico, né? Agora, quando ela consegue abrir esta conversa da agenda, como é a sua agenda? Onde você fica na sexta de manhã, na quinta de manhã, no sábado? Se eu te ligar sábado à noite, se eu te ligar qualquer hora do dia, você vai estar lá naquele hospital? E se você tiver um parto em 2 hospitais diferentes? Eu vou no hospital, você está no outro hospital. Como funciona isso? Quem que te cobre, quem não cobre? Né? Então, o entendimento disso tudo. Então, nas equipes de plantão presencial, né, que são as equipes do SUS e de convênios, que tem lá um plantão presencial 24 horas por dia, isso já é resolvido pela gestão do hospital. Sim, a gestão sempre hospitalar vai ter alguém lá. faz uma escala, né? Sempre tem plano A, Quando você tem uma plano B. equipe privada, coletiva, onde tem um rodízio, existe alguém que faz a gestão dessa equipe para formar essa escala para ter alguém no lugar. Sim. Quando você está contratando um profissional individual, só tem ele, e é ele que faz a gestão disso tudo. Então, você tem que perguntar para ele. E normalmente ele não é amarrado a vínculos, né? Como? Vínculos hospitalares, né, Braulio? Não, depende. Normalmente ele não tem depende. vínculos hospitalares, se ele né? tiver vínculos hospitalares, justamente é a resposta de que às vezes ele não vai ter condição de estar ali. Exatamente. Né? Então, o ideal é que ele não tenha, não vínculos hospitalares, que ele não tenha vínculo nenhum com mais nada, que ele só trabalhe com isso. Né? Exatamente. A questão é, em qualquer profissão, se a pessoa trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo, não tem como. Não tem como cumprir. Né? Então, se ela trabalha como disponibilidade 30 dias do mês para ir num parto, só que ela também trabalha em outros lugares e faz outras coisas ao mesmo tempo, ela está dizendo para aquela pessoa que a agenda dela não está 30 dias aberto para aquele parto. Exatamente. Né? E é difícil, que é um grande desafio para a gente também, conseguir ficar disponível. Porque a gente tem que, além de ficar disponível, programar tudo, o mês inteiro nosso, onde a gente vai estar em cada lugar, qual a distância, por exemplo, eu vir até aqui, que dá 40 minutos de onde eu estou, eu já fiz a conta, ó, 40, se eu tiver que sair correndo, que hora que eu chego. E foi um desafio, né? Todo dia tem essa preocupação. Tem gente que fala assim, vamos ali no Guarujá 1 hora. Não posso ir. Como é que eu vou no Guarujá? Não tem como eu sair Deixa eu ver minha agenda, as DPPs. Isso, deixa eu ver as datas prováveis, e como as datas prováveis uma se encavalam na outra, a não ser em período de férias, você está disponível todo o tempo. Então, você está de plantão 24 horas por dia, né? Exatamente. E o outro desafio, ter alguém que te cubra, que faça o mesmo serviço, com a mesma técnica e tudo mais. Com a mesma qualidade que você com faria. A mesma qualidade, e a confiança, né, E Braulio? a confiança que eu tenho que ter. Então, tudo isso é muito difícil, né? Sim. Então, isso faz com que realmente
existam poucas, em número, né? Poucas equipes que trabalhem dessa forma. Porque é difícil organizar toda essa logística, né? Exatamente, exatamente. Por isso que, às vezes, esse é o grande desafio das mulheres, né, que estão gestantes, encontrar esses profissionais. E a gente precisa, então, essas chavinhas, elas têm que ir virando aí, para as gestantes, primeiro perder o medo de fazer esse tipo de pergunta para os profissionais, né? Saber que essa disponibilidade para assisti-las no parto, durante o trabalho de parto e parto, ela é necessária. Então, como é que eu vou chegar nesse profissional? Primeiro eu tenho que perder o medo de perguntar, né? Se as coisas não estão claras para você durante a gestação, não tenha medo de perguntar. Esqueça essa questão de que, ai, nossa, será que eu posso? Eu brinquei aqui num episódio anterior, que eu fui no dermatologista com o Breno, e o Breno fez uma pergunta para o dermatologista, e ele foi ignorado. Eu falei, como assim? O meu filho fez uma pergunta. O meu filho fez uma pergunta. Oi? O meu filho fez uma pergunta 3 vezes, eu tive que falar. Então, assim, só porque é uma criança perguntando, a gente estava consultando juntos. Eu consultei e, na sequência, o Breno consultou. Então, assim, qual é o problema disso tudo, né? E esse momento de vulnerabilidade da gestante, o momento que a gente está emotiva, né? Existem várias comparações que a gente pode fazer aí de momentos de fragilidade da mulher, em que qualquer razão, qualquer coisa é motivo para a mulher embargar, né? O olho fica querendo lacrimejar, a gente fica emotiva e quer chorar. Então, não é porque você fez uma pergunta e você ficou sem resposta que você não tem que insistir em perguntar. Pergunte, mas não fique calada, né? É importante a gente ter todas as nossas dúvidas respondidas. E se você não ficou satisfeita com alguma questão, procure outro profissional para ser conduzida, mas não deixe essa situação desagradável durante o seu pré-natal ir postergando. Não fique queimando as suas consultas com profissionais que não estão te agradando. Eu já vi colegas minhas trocar de obstetra 3, 4, 5 vezes, até conseguir encontrar um obstetra que, de fato, respondesse suas dúvidas, fosse mais acolhedor. Porque tem isso, né? Não é só canetar os seus exames. E tem uma coisa, né, Aline? Na não existência desse profissional que fica disponível, o sistema de plantão vai ser melhor. Existe o sistema do SUS de plantão, o sistema do convênio de plantão, ele vai ser melhor do que numa cidade onde a pessoa tenha, sei lá, 5, 10 médicos lá que só trabalham individualmente, mas que só fazem cesárea em todo mundo por não ter disponibilidade. Então não adianta querer tirar leite de pedra que não vai sair, né? Então é melhor ir no plantão. E, inclusive, uma das grandes lutas que a gente tem dentro da Reúna, da Rede de Humanização do Parto e Nascimento, da nossa ONG e tal, é fortalecer os sistemas de plantão do SUS, fortalecer o sistema de plantão do convênio, para que esse sistema seja melhor, porque nós profissionais que acabamos atendendo dessa forma, a gente acaba se desgastando muito mais. A gente gostaria de dar plantão também. A gente não dá plantão porque quando eu dei plantão pelo SUS ou quando eu dei plantão pelo convênio, não funcionava adequadamente, não era homogêneo o atendimento, eu passava um caso plantão e o plantonista seguinte fazia de uma forma diferente. Isso não tinha como eu continuar trabalhando nisso, né? Mas eu sou besta de ficar 30 dias disponível? Sou. Eu acabo sendo besta, porque eu tenho que ser besta de ficar 30 dias disponível esperando, porque eu não encontrei nos sistemas de plantão um sistema que seguisse exatamente as evidências científicas e de que todo mundo fizesse a mesma proposta, né? Então, mas pensando numa cidade, porque nós estamos falando aqui para pessoas que estão ouvindo desde cidades de 5 mil habitantes até de 20 milhões de habitantes. Isso. Tem cidades pequenas, por exemplo, que não tem. Você tem o sistema de plantão e tem alguns médicos individuais, mas esses individuais só fazem cesárea. E aí, como é que fica? Como é que fica? Então, você precisa de um sistema de plantão. E mais, mesmo nas cidades grandes onde tem sistema de plantão, quanto mais eles forem fortalecidos, porque o nosso trabalho, ele só existe como um trabalho privado, particular, individual, porque o sistema de plantão não abraçou a causa totalmente, senão não precisaria. E se passar a abraçar e trabalhar da forma correta, eu volto a ser plantonista. Eu já falei isso muitas vezes. Eu voltaria a ser plantonista tranquilamente, porque eu saberia a hora que eu entro, a hora que eu saio, eu não preciso ficar 30 dias disponível. Eu fui sendo empurrado a ser um médico privado, porque eu trabalhei no SUS, trabalhei no convênio, entendi que não tinha como trabalhar da forma correta, e eu vim trabalhar particular para eu criar minhas próprias regras e dizer, gente, vamos trabalhar um monte de gente junto aqui que segue evidências científicas, que acredita que a mulher é protagonista, vamos. Porém, se os sistemas de plantão começarem a seguir, não, muitos já seguem, mas seguirem realmente evidências científicas, entender que a mulher é protagonista e não o horário, isso e aquilo, o faturamento do hospital, se eles mudarem isso, eu volto a ser plantonista, obviamente, né? Então, a questão eu não acho que elas têm que procurar e achar
esse profissional diferente. Eu não acho que a mulher tem que ter acesso a esse profissional diferente. Esse profissional diferente, ele se torna diferente porque o sistema não abraçou o seu trabalho. Eu acho que o sistema que tem que mudar para que o sistema abrace todas as mulheres, que todas tenham acesso, independente se o financiamento veio público ou se veio privado, né? Eu só acho que a gente está um pouco longe disso, né? Sim, mas para a gente chegar em algum caminho, a gente tem que traçar a rota, né? Tem que traçar a rota. Então, bora, né? Vamos tentar traçar essa rota aí. E considerando o que aconteceu com uma influencer famosa, né? E as violências obstétricas que ela viveu contratando uma equipe, e recentemente ela viveu um parto cura, a Chantal... O que você recomenda, Braulio, considerando toda a sua vivência? Ela contratou uma equipe completa, né? Da primeira vez e da segunda vez. Mas não é isso que está em discussão. Eu acho que é muito importante você ter pessoas ali alinhadas com o que você deseja, mas acho que, acima de tudo, também é o conhecimento que você se permite adquirir durante o seu período gestacional, né? Eu acho que ali a gente teve, minha opinião, a gente teve duas experiências, né? Uma questão de somente delegar e talvez não absorver conhecimento ou não buscar conhecimento. E depois de um cenário muito violento, buscar muito conhecimento e aí se permitir viver uma outra experiência. E aí gritar muita alegria. E aí acho que todo mundo saiu compartilhando os vídeos que ela recentemente postou, né? E eu fiquei muito emocionada de ver o que ela viveu. Porque eu vivi o que ela viveu na segunda vez, no parto do segundo filho, foi exatamente o que eu vivi com o Breno, né? Empurrão na barriga, ela não chegou a fazer epísio, porque ela ficou negando, né? Eu vivi a epísio, bem ampla, e empurrão na barriga, grito, essa contração, essa barriga, enfim. E o parto cura. E eu queria saber de você, assim, um pouquinho dessa questão do conhecimento, né? Lá na Casa Obstare, vocês têm um sistema de trabalho bem interessante que eu acho que todas as mulheres, no mínimo, deveriam ter acesso, que é o que a gente estava conversando antes de começar o Pode Nascer, né? As consultas intercaladas com o profissional médico obstetra e a consulta intercalada com a enfermeira obstetra, onde você tem aquele papel bem centrado nos exames, também no acolhimento, mas esse papel em parceria com a Joyce, nessa questão da fisiologia, do corpo, do vínculo, trazendo essa educação perinatal bem enraizada. Não sei se essa influencer teve esse vínculo na experiência anterior, mas eu acredito que o conhecimento mudou essa experiência última no parto dela. Como é que funciona essa questão? Qual a sua vivência com relação a isso, né? O conhecimento que a mulher adquire durante a gestação, você acha que determina algumas questões aí na finalização do parto, nessa questão das violências obstétricas? Olha, eu acho que o conhecimento é fundamental, principalmente quando ele se torna uma ferramenta para você utilizar e para ter os melhores resultados para você, independente se é pré-natal ou se é para ir comprar um carro ou comprar um lençol, para eu saber se esse lençol é melhor ou pior para minha cama, né? Então, quando você tem conhecimento, você faz as melhores escolhas, né? No caso que você citou, eu sei o que acontece pela mídia, né? A gente sabe, a gente acompanha nas mídias digitais também, sociais e tudo mais. Então, teve o primeiro caso que viralizou, inclusive eu até participei no Fantástico falando do caso dela, né? Do que a gente tinha observado ali em relação a violências, tudo. Então, eu não consigo absolutamente dizer nada do que ela sentiu, é ela que tem que dizer, e ela que mostrou, né? E como foi um caso, como foi outro. Também não consigo falar como foi o planejamento interno ali de uma coisa e de outra. O que eu posso observar e falar de fora é que num atendimento ela teve uma situação onde o comportamento da pessoa que estava ali era um comportamento grosseiro, né? E alguns itens do que foi falado ali, ou de que foi proposto, não era baseado em evidências científicas, né? Então, isso deu para observar no primeiro. No segundo, deu para observar que ela teve uma experiência muito boa, né? Não foi falado muito da parte técnica ou não, mas pelo que pareceu foi tudo bem, né? Muito bem. Não sei como é a hierarquização ou não da equipe que ela escolheu, né? Então, isso vai muito dela, ela falar, né? Pergunta para ela um dia que eu acho que ela vai te responder melhor do que eu. Eu só consigo dizer que eu acredito que conhecimento
quando ele se torna ferramenta, ele faz a pessoa ter as melhores escolhas. No caso do modelo que a gente propõe de atendimento, e ele continua sendo baseado em evidências científicas, porque quando as evidências elas vão sendo medidas e os resultados vão saindo, e quando você aplica esse método, os resultados vão melhorando, né? Então, você entende que o método que está sendo aplicado está melhorando os resultados finais daquelas próprias evidências que estão medindo aquele método, né? É um ciclo que se retroalimenta, né? Onde você tem uma equipe descentralizada, que é uma equipe que não existe uma hierarquia, né? Por exemplo, qual que é a diferença? Uma equipe médica tradicional, existe um chefe de uma equipe e os funcionários dele ali, né? O primeiro auxiliar, segundo auxiliar, terceiro auxiliar, às vezes até o anestesista acaba sendo um funcionário, às vezes parceiro dele e tal, mas existe um chefe de uma equipe, né? Os convênios até hoje, todo mundo entende assim, quem é o chefe da equipe, né? Num atendimento baseado em evidências científicas, ele tem tripés. Então, tem um tripé com 3 pilares principais. O primeiro é a mulher ser protagonista, que eu já falei muitas vezes. O segundo, as evidências científicas. E o terceiro, pessoas que estão baseadas nas evidências científicas, né? Tanto as pessoas profissionais quanto ela mesma, né? Então, é uma tríade entre essas 3 pontas. Nessa equipe, qual que é o ideal? O que que é proposto? Que a equipe ela seja descentralizada partindo da gestante. Então, não existe hierarquia, existe descentralização e quem é a chefe da equipe é a gestante. Ela é a chefe da equipe. É ela que escolheu a equipe dela, ou mesmo que ela foi num sistema de plantão, ela sendo a protagonista, ela que é a chefe. Ela não é a chefe técnica da equipe, ela é a chefe do seu próprio corpo, né? E aí não é nem chefe, né? Eu só coloquei a palavra chefe para entender a diferença de um para o outro. Ela é a protagonista de fato, e há uma descentralização do cuidado partindo dela, do menos complexo para o mais complexo. O que é o menos complexo? É o que vai ser fisiológico, que ela vai precisar de apoios dentro do que é fisiológico. Então, a enfermeira obstetra vai atender essa pessoa, a enfermeira neonatal vai atender o bebê, e a doula vai aplicar métodos não farmacológicos através de apoio físico e emocional para ajudar no alívio da dor. Deu um problema da parte obstétrica, que vai entrar a função do médico obstetra. Deu um problema da parte neonatal, que entra o neonatologista. Deu um problema em relação à dor. Gente, não quero mais, a banheira tá boa, o chuveiro tá bom, tá bola, tá tudo ótimo, mas eu quero uma coisa mais forte. Entra o anestesista para fazer a anestesia, né? Então, há uma descentralização do cuidado. Para que isso aconteça, que haja essa descentralização, isso é um time jogando, né? Sim. Se a gente for ver um time de futebol jogando, ele tá jogando lá durante 2 horas, só que ele ficou a semana inteira treinando para estar jogando lá, né? Então, numa equipe descentralizada, transdisciplinar é quando as funções em alguns pontos se misturam, onde uma parte do que você faz, do que eu faço é igual, você faz algumas coisas que eu não faço e eu faço outras que você não faz, né? Então, para haver transdisciplinaridade, tem que haver treino, né? Não adianta só ir no dia do jogo. Sim. Então, não basta ver apenas cada um na sua casa sozinho estudando evidências científicas. Isso não vai dar certo. Isso é o mínimo do mínimo. Precisam ter pessoas que trabalham juntas, seja no sistema de plantão, nos sistemas de plantão externo, seja no sistema individual, onde cada um ocupa um posto. Essa equipe tem que treinar, tem que conversar, tem que se conhecer, tem que trocar informações, tem que entender como que o outro trabalha, né? Assim como a equipe de Fórmula 1 que troca um pneu, por exemplo. O carro entra, troca e vai todo mundo... Eles não aprenderam a fazer aquilo de repente. Eles foram treinando e treinam a semana inteira para ir lá e fazer daquela forma. Uma equipe transdisciplinar descentralizada tem que fazer isso também. Tem que estudar, tem que treinar, cada um saber o papel do outro, cada um saber que não existe hierarquia e que sim, tá todo mundo ali junto, que se houver alguma hierarquia, quem está acima é a pessoa que está sendo atendida, Perfeito. Né? Então, isso reflete no pré-natal, por exemplo, não são consultas intercaladas, são consultas independentes, porque elas podem ser intercaladas ou não, são consultas independentes. Ela vai consultar com o médico obstetra X vezes, com a enfermeira obstetra Y vezes, com a doula W vezes, com a nutricionista, com a fisioterapeuta. São agendas independentes. Às vezes a gente acaba fazendo intercalar para a pessoa, pela logística da pessoa. Né? Assim como tem pessoas que preferem, às vezes, passar no mesmo dia com 2 profissionais pela própria agenda também, né? Então, a questão não é intercalar ou não. A questão é que cada um tem a sua atividade independente e atua independente, com agendas independentes, tudo independente. Cada um é autônomo, cada um tem o seu CNPJ, inclusive, quando é no trabalho privado, né? Não tem uma hierarquia de uma pessoa sobre a outra, né? E quem contrata cada um desses CNPJs é a mulher, né? Ela contrata a enfermeira obstetra, depois que ela vai pagar lá, vai emitir uma nota fiscal da enfermeira obstetra, outra do médico obstetra, outra do anestesista, outra do neonatologista, né? Entendi. Então, são pessoas independentes que trabalham juntos, jogam no mesmo time, estão treinadas juntas, né? Então, depende muito. Não quer dizer que só esse modelo dá certo. Pode existir um modelo vertical,
onde tenha lá um chefe de equipe e que essa equipe siga evidências científicas, porque esse chefe determinou que todos sigam, pelo menos a parte de evidências científicas vai acontecer, né? É que nas comparações que a gente tem de como isso, em larga escala, como acontece, né, para um sistema de plantão, né, e todo sistema de plantão, seja interno ou externo do hospital, né, dá mais certo fazendo a descentralização com transdisciplinaridade do que a hierarquização, né, com vertical, Sim. com o chefe da equipe. Mas para alguns lugares pode ser que tenha um chefe de uma equipe, que tenha uma enfermeira, que tenha que todo mundo seguir evidência científica, que aquela mulher foi bem atendida e que ela saiu com a experiência, com a sensação da experiência boa do parto. Com certeza, pode ter E isso nesse também. desenho que vocês têm feedbacks positivos com relação aos atendimentos que vocês têm lá na Casa Obstária. Dessa forma transdisciplinar, que é uma coisa que, assim, a gente está engatinhando ainda em transdisciplinaridade, tá? A gente, digo, Casa Obstária e todo mundo. Por quê? Sim. Para chegar numa transdisciplinaridade perfeita, precisa ter muito treino, muita conversa, muita troca de informações. Não é fácil, né? É a mesma coisa de um time de futebol, como eu falei, tem que treinar a semana inteira para jogar no domingo, né? No parto, o que acontece muito é que todo mundo, às vezes, só se encontra no parto. Tem treino antes. Todo mundo vai lá na hora do parto e acontece o parto, todo mundo vai embora. Então, vai treinando de forma empírica, parto a parto, né? Sim. Como deveria ser o entrosamento de uma equipe, né? Mas imagina. Então, o que a gente tem feito hoje em dia é isso, é estimular esses treinamentos fora do momento ali do parto, né? Não só cada um estudando sozinho na sua casa, mas os treinamentos mesmo da equipe para chegar no dia e ter um resultado melhor. Exato, porque é um trabalho de parto. Exato. Se a gente está dizendo aí, né, que esses encontros rápidos de pré-natal, 15 minutos, 20 minutinhos, em que não se aborda a título nenhum, né, fase de trabalho de parto, se minha bolsa roupa em casa, o que eu faço? E não é nada suficiente para se preparar, para que a mulher se prepare para viver esse momento, né? Consultas de 15 minutos já entra numa outra questão, né? Não Porque é. a questão, assim, o pré-natal, ele existe institucionalmente falando no Brasil mais ou menos 50 anos, né, que ele acontece. Então, o pré-natal, o sistema como um todo, o sistema obstétrico e os profissionais estão aprendendo ainda como atender um pré-natal, né? Porque o que é um pré-natal? Como ele começou? Ele começou para reduzir mortalidade. Então, a gente vai ver lá o problema que dá mais mortes e vamos tentar reduzir, né? Isso é verificar a pressão, medir a barriga, escutar o bebê e pedir uns exames, né? O pré-natal, ele começou assim, né? E aí, o que acontece agora? Qualquer proposta, né, dessa melhora, dessa evolução do pré-natal, além da descentralização do cuidado, ou seja, um cuidado multiprofissional no pré-natal, também uma ampliação, você citou, em tempo de consulta, porque daí a coisa é matemática, né? Um Sim. tempo maior de consulta para que haja a possibilidade de ver a parte técnica, né, obstétrica ali do que está acontecendo, ver a parte emocional, falar da parte emocional, falar da parte logística / protocolos de como tudo funciona, né? Então, uma consulta com menos de 1 hora, por exemplo, não tem como conversar de tudo isso. Não tem como fazer tudo isso. E aí, então, o que acontece? Nos lugares que não tem outro jeito, que só tem o pré-natal de 15 minutos, tem que pelo menos verificar a pressão, medir a barriga, escutar o bebê, saber se está mexendo e ver os exames, que é o mínimo, né? Mas quando tem mais tempo que isso, obviamente, todos os outros aspectos têm que ser abordados. E aí fica a desejar, o restante fica a desejar. Com certeza. Né? E é uma coisa que vocês não sofrem nesse modelo que vocês estão desenhando lá na Casa Obstária, né? Esse modelo já é bastante tempo. A gente faz atendimentos longos, de muitas consultas com pessoas em horários independentes, né? Então, com isso, a gente consegue abordar a parte técnica, que sempre foi a parte do pré-natal mesmo, mas também abordar bastante a parte emocional, a parte nutricional, a parte logística de como vai ser, tanto para pré-natal quanto para o dia do parto, como vai ser no dia, depois do pós-parto, tudo isso, né? A gente consegue falar muito dos protocolos, todos que existem, né? E aí, se acontecer tal coisa, a gente faz isso. Se acontecer outra coisa, a gente faz aquilo. Se acontecer isso, né, um organograma mesmo de se a bolsa rompe, como é que faz? Se tiver mecônio durante o parto, como é que faz? Se o bebê ficar pélvico no final da gestação, como é que faz? Se chegar em 42 semanas, como é que faz? E assim por diante, né? É isso, gestante. É isso que você tem que ter acesso. Uma dúvida aqui, então, Braulio, para a gente começar a contagem regressiva para o fim desse Pode Nascer, infelizmente, mas desse único episódio, desse primeiro episódio que você está participando, claro, né? Se você desejar retornar aqui, e vai retornar. Uma dúvida muito comum das mulheres, né? Um parto, ele pode virar cesárea por razões que nem sempre estão no nosso controle, como, por exemplo, um descolamento prematuro
de placenta, né? E aí tem muita mulher que fala assim: pra que insistir no parto normal se depois virou uma cesárea? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Que ainda que vire uma cesárea, o trabalho de parto ele é importante. Fala pra gente um pouquinho para as mulheres sobre isso, para que não se fale tanto dessa questão de que, ai meu Deus, sofreu tanto e foi para uma cesárea do mesmo jeito. Sim, mas essa pergunta é ótima, porque quando a pessoa parte dessa pergunta, parece que ela está considerando que é a mesma cesárea, com hora marcada no final do trabalho de parto, Isso. né? E tem grandes diferenças, né? Bom, primeiro que para a pessoa passar pelo trabalho de parto, chegar lá nos finalmente de precisar de uma cesárea, o que que aconteceu ali antes? O bebê amadureceu. O que que é amadurecer, né? Porque uma coisa é você pegar um calendário e olhar, ó, para baixo de 37 semanas é prematuro, para cima não é mais. Isso é número, né? Então, a gente está falando ali de prematuridade, de termo, e acima de 42 semanas seria o pós-termo, né? Então, seria o pré-termo, termo e pós-termo, né? Ok. Quando a gente está olhando para o funcionamento do bebê, fisiológico, clínico dele, a gente está falando de imaturidade ou maturidade. Então, uma coisa é prematuridade, outra coisa é imaturidade, tá? Então, a prematuridade é numérica e a imaturidade é clínica. Ok. O que é um bebê amadurecer, né? Em termos de formação, com 12 semanas ele já está formado. Tem tudo lá, dedo do pé, da mão, órgão sexual, tem tudo. Às vezes não dá para ver ainda no ultrassom, mas está tudo lá, né? De 12 semanas até o dia que ele vai nascer, ele vai crescendo, desenvolvendo e amadurecendo. O que é amadurecer? Por exemplo, se eu pegar uma fruta, lá, um mamão, e se eu pegar a fruta tá dura e eu for comer e ela tá com gosto estranho, e ela não tá aquele gosto adstringente, rançosa, né? Esse dia eu comprei um caqui, ela demorou 3 semanas para amadurecer o caqui. Eu fui comer ele, azedo pra caramba, amarrando a boca. Então, o que é algo maduro? É algo que está pronto, né? E o que é estar pronto no caso de um bebê? É ele estar apto a viver aqui fora. Certo. É óbvio, né? Tá? E o que é apto a viver aqui fora? É ter a capacidade de obter água, comida e oxigênio, que são as mesmas 3 coisas que ele precisa lá dentro, são as mesmas coisas que a gente precisa para estar vivo aqui fora. Tá? Mas de forma independente, né? De forma autônoma, independente, que no caso do ser humano, água e comida vêm junto no leite materno, né? E precisa ter a parte materna para pegar aquele bebê e colocar para dar de mamar, né? Assim como nos primatas, tal. Tem outros mamíferos que é o contrário. Tem mamíferos que eles, para nascerem, eles também vão precisar de água, comida e oxigênio. Só que água e comida eles obtêm porque eles já nascem com a parte motora funcionando. Eles nascem e já sabem andar. O alimento, né? né? Ele vai atrás da comida, né? O ser humano não. O ser humano é o mamífero que mais tempo demora para andar depois do dia que nasce, né? Porque ele nasce muito ainda imaturo da parte muscular, né, motora, só que ele nasce maduro da parte pulmonar. Então, o que é amadurecer um bebê humano? É o pulmão estar maduro. Pulmão. Ponto. Pulmão maduro porque ele vai conseguir respirar sozinho. Por quê? A parte de buscar comida ele não vai ter ainda, vai demorar 1 ano, né? Enquanto isso a mãe que vai ter que alimentar, que é a esterogestação, que no caso dos marsupiais isso acontece dentro de uma bolsinha, né? E no caso do ser humano acontece fora da bolsa, mas o ser humano ainda depende. Se você deixar um bebê lá na natureza, ele não vai sobreviver. Precisa ter a mãe para pegar o bebê para colocar para mamar. Então o ponto é maturidade pulmonar. A partir do momento que amadurece o pulmão do bebê, as células pulmonares do bebê se abrem para estarem aptas ao oxigênio, consequentemente libera uma substância, essa substância passa para o líquido amniótico, passa pela placenta, vai para o corpo materno, começa a circular no cérebro materno e diz, mãe, olha aqui, comece a produzir um hormônio aqui para eu entrar em trabalho de parto. O nome desse hormônio é prostaglandina. E aí a mulher entra em trabalho de parto com a prostaglandina. Quando o trabalho de parto está acontecendo, daí vem depois uma injeção de outros hormônios, a ocitocina para dar mais força, mais potência no parto, a relaxina, que é para relaxar e ela ter menos dor do que ela teria se não tivesse esse hormônio, e a elastina, que é para esticar, para a vagina esticar, o colo do útero esticar e tudo mais. Então, o corpo materno, quando passa pelo trabalho de parto, ele tem uma questão, um ponto forte de amadurecimento. Não é o mesmo útero que eu vou cortar fora do trabalho de parto do que eu cortaria em trabalho de parto. Isso, que maravilhoso. Segundo ponto, que é mais importante do que tudo, é que a mulher que passou pelo trabalho de parto todo, esse trabalho de parto, ele vai gerando, né, as contrações e apertando o bebê. O bebê vai ter um tipo de um exercício ali fisiológico que vai produzindo alguns hormônios também. Endorfina, serotonina, catecolaminas e, por último, cortisol, que é o hormônio do amadurecimento. Então, o bebê, ele amadureceu o pulmão, só que durante o trabalho de parto, ele termina de amadurecer outros órgãos pela produção de cortisol. Então, quando o bebê nasce no final de um parto, seja saindo pela vagina ou seja saindo pela barriga, porque precisou uma cesárea, ele é um bebê que está no ápice da sua maturidade interna uterina. Se eu faço uma cesárea com hora marcada, não tem nada disso, absolutamente nada disso. Eu simplesmente estou cortando o útero fora de trabalho de parto, com o útero mais grosso, estou extraindo um bebê,
E um bebê que ainda está imaturo, independente se a idade gestacional numérica dele mostra que ele está numa faixa ali de maturidade, né? Por quê? Mulher em trabalho de parto, nos casos não patológicos, né, nos casos fisiológicos, é igual a bebê maduro. Então, qual a importância de ir até o final, mesmo que vire uma cesárea? É privilegiar a maturidade do bebê. Esse que é o ponto-chave de passar pelo trabalho de parto. Então, tem grandes vantagens de, mesmo que vire cesárea no final, passar pelo trabalho de parto antes. Perfeito. Maravilhoso. Ficou muito claro agora, né? Não precisa entender nada de fisiologia para ter clareza dos benefícios do trabalho de parto, dos benefícios de permitir que o bebê de vocês escolha o dia do aniversário. O trabalho de parto nunca foi tão importante dentro dessa visão do amadurecimento pulmonar, né? E o quanto a cesárea, ela é, sim, altamente, com perdão da palavra, né, altamente lucrativa para as instituições, né? O Braulio, ele tem todo o cuidado aqui de ser bem cuidadoso mesmo, nessa questão, falando da preocupação com o bebê, da preocupação com essa questão materna, mas a gente sabe que as instituições hospitalares, elas têm muito essa preocupação com a lucratividade, né? Então, quando a gente extrai o bebê de um ventre materno de uma forma que ele está no termo, mas ele não está maduro da capacidade pulmonar, eu tenho a possibilidade de eu não ter um bebê, então, com uma capacidade respiratória adequada. Então, a chance dele ir para a UTI, ficar lá no oxigênio, ou até, às vezes, entubado, é muito maior, né? Ainda que, mas fulano não ficou, mas fulano, né? Não é com todo mundo que isso vai acontecer, óbvio que não é com todo mundo, mas existe uma alta probabilidade. Então, fica aí o alerta, né? Existe toda uma explicação para que o trabalho de parto seja benéfico para o seu corpo, mesmo que, por fim, aconteça uma cesárea, por qualquer razão, o trabalho de parto ele sempre vai prevalecer, né? Com certeza. A prova de trabalho de parto, passar pelo trabalho de parto é muito importante para o bebê, para o corpo materno, para a parte física e emocional, inclusive, da mulher que passa pelo trabalho de parto, depois sente que esse bebê saiu dela, né? Por exemplo, se a gente fizer cesárea em mamíferos que não têm a mesma racionalidade, a mesma cognição do ser humano, né? Fizer cesárea numa cachorra, por exemplo, e fora do trabalho de parto, colocar os cachorrinhos para mamar, ela rejeita os cachorrinhos, porque ela não sabe de onde veio. De onde surgiu esse cachorro? Porque não passou pelo trabalho de parto. Ela rejeita, não amamenta, fora que ela tá com dor da cirurgia. A mulher que é ser humana, ela pensa, ela fala, não, eu sei que esse bebê é meu, peraí, que tá aqui que ele é meu. Racionalmente ela sabe que Olá. mas muitas vezes internamente pode demorar um tempo até para ela conseguir conectar de fato, porque na parte instintiva, animal dela, o corpo dela não sentiu que aquele bebê saiu dela, né? Então tem essa parte física e tem a parte emocional também que é importante. Fora a amamentação e uma série de outras coisas tem que a gente vai reservar, com sabe para quê? Para o próximo episódio, porque o Braulio, ele vai voltar. Eu não tenho dúvida que ele vai voltar. Braulio, fala para mim das redes sociais, onde é que as mulheres encontram para tirar dúvida, para seguir a Casa Obstare, compartilha com elas. Tem uma coisa que eu gosto muito do meu nome, que antigamente eu não gostava, né? Quando eu era criança, adolescente, eu não gostava do meu nome e tal. Hoje em dia eu adoro meu nome, porque se você escrever Braulio Zorzella no Google inteiro, do mundo inteiro, só tem eu com esse nome. Olha, não tem outra pessoa. Legal. Então, se escrever Braulio Zorzella com 2 L's, você acha tudo que tem meu lá. Perfeito. Acha Instagram, acha Facebook, acha o Spotify. No Spotify se chama O Parto que Pariu, que é um podcast, né? Lindo nome. O canal do YouTube também. E a Casa Obstare, que está muito ligada a mim, né? Porque a Casa Obstare eu acabei idealizando ela como imóvel, né? O nome dela surgiu, aliás, que casa linda, hein? Inclusive surgiu antes o nome, né? Eu paquerava aquela casa lá um tempo. Que casa linda, legal, ali na Zona Sul. Um dia, quem sabe, dá para montar um consultório, né? E aí o nome surgiu antes até. E aí depois... Quando eu vi aquela casa, eu falei, essa é a Casa Obstare, né? Que eu já tinha em mente, né? E aí, o imóvel, ele quando a gente escolhe um lugar para fazer alguma coisa, um imóvel e tal, a energia conta muito também, né? Então lá a gente eu senti muito que tem uma energia boa, uma casa legal, boa, gostosa e tal, e todo mundo que vai lá gosta muito. Pé direito maravilhoso. E as pessoas todas que estão e foram se agregando lá, também compartilham das mesmas ideias, né? E que estão... envolvidas com esse projeto, que é um projeto, assim como tem outros grupos em São Paulo que também fazem isso, que também têm as suas casas, né? Mas é um projeto de... qual que é a missão, né? Eu estava falando com a Joyce essa semana. Qual a missão da Casa Obstare? A missão nossa é nos tornarmos, juntamente com outras casas que fazem a mesma coisa aqui em São Paulo, referência para como
como acontecem os melhores resultados perinatais para mulheres e bebês. Não estou falando só de índice de parto normal e cesárea, porque o índice de cesárea versus normal, ele tem a ver com, por trás dele tem o resultado de segurança disso tudo, né? Porque ninguém está lá brigando por ter um índice X ou Y aleatório, né? Então, quando você tem mais ou menos 90% parto normal, 10% cesárea, por exemplo, aí você tem que medir os indicadores principais disso. Qual que é o índice de mortalidade materna e neonatal, né? Então, que são os 4 principais índices que vêm antes do índice de cesárea e parto normal, inclusive, Sim, né? Então, sim, qual que é sim. a nossa missão? É tornar esse espaço, essas pessoas que estão ali e as pessoas todas que acreditam na mesma metodologia aqui na cidade de São Paulo, referência para a assistência obstétrica de como ela deveria ser desde sempre, inclusive refletindo isso nos sistemas de plantão, de convênio, de SUS e tudo mais, porque a gente consegue, através dos números, mostrar que saem os melhores resultados lá na frente, né? Então, a missão é esse conjunto de pessoas nesse lugar estarmos juntos para conseguir mostrar, e não é tornar referência comercial, não é essa a ideia, é tornar referência de como se faz. É essa que é a nossa não é uma pretensão, é a nossa missão, É a missão. de mostrar, não dizendo que estamos certos, mas dizendo que nos números que a gente segue, baseado em evidências científicas, é os que dão melhores resultados. Sim. Eu acho que essa questão essa visão acolhedora que vocês têm na casa, essa interdisciplinaridade, é o que é o principal, um dos principais fatores que levam vocês em todos esses resultados, né? Esse desejo forte de fazer o que se ama. O Rodrigo compartilhou comigo, né? Aline, olha quantas visualizações está tendo o episódio com a Joyce, ela fala tão gostoso. Então, assim, é o acolhimento, é o amor pelo que se faz, e certamente não tem como dar errado, né? É o amor pelo que se faz mesmo, Braulio. Vai dar certo, já é sucesso. Quando você tem como missão aquilo, né? Quando você sente, fala, eu senti que eu nasci para fazer isso, né? Eu acho que isso ajuda, né? Eu tava falando isso com um dos meus irmãos esses dias, que ele tava com umas questões do trabalho dele, né? E umas dúvidas, né? Falei, viu, vamos parar de falar do seu trabalho. Por que você veio no planeta Terra? Qual a sua missão? Né? E não aquela missão romântica do tipo, eu tenho lá uma missão predestinada. Não, mas qual é o seu imã de vida? O que você gosta de fazer, que você quer fazer? Fala, eu nasci para fazer esse negócio aqui, né? Porque daí, com isso, quando você fala, nasci para fazer esse negócio aqui, o resto vem tudo junto depois, né? Vem, é É consequência. consequência. Que legal, Braulio. Está intimado a voltar aqui, viu? Sem dúvida. Rapidinho, assim, um bate-pronto. Parte seguro. O que te vem em mente? O melhor resultado final possível. Legal. Como se blindar de violências obstétricas, assim, bate-pronto? Como se proteger? Conhecimento? Procurando o contrário do que a violência obstétrica, que é o parto humanizado. O parto Procura. humanizado, a proposta, ela é justamente eximir de todas as violências obstétricas, né? Então, quem segue a linha de humanização do parto, baseada em evidências, com mulher protagonista, isso é o contrário do que é violência obstétrica. Então, é procurar esses caminhos e, se tiver sofrido violência, tem um monte de lugar para denunciar, seja lugares públicos ou lugares privados, né? Tem defensoria pública, tem Ministério Público, e aí tem advogados particulares, tem advogadas, muitos grupos de advogadas que estão se aprimorando em violência obstétrica, né? Para justamente conseguir ou resolver alguma coisa, quando não vai pelo amor, vai pela dor, né? Opa, sem dúvida. É. Obrigada, muito obrigada. Eu queria só finalizar dizendo que está acontecendo as inscrições para o workshop Meu Parto Seguro, que vai acontecer agora no dia 4 de julho. Você consegue se inscrever através da bio do meu Instagram, do Maternidade Assessoria. É um evento online gratuito para você que, por acaso, está gestante ou que conhece alguma mulher que está gestante, né? Para que você consiga aí, entender melhor essa questão da segurança do nascimento, aproveitando aqui que hoje você teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a humanização do nascimento, sobre as evidências científicas do nascimento. Então, convide suas amigas que estão grávidas, né? Se você estiver grávida, ou suas amigas que estão grávidas, e aproveite essa oportunidade aí gratuita e online para se empoderar e conhecer um pouquinho sobre as violências e como você pode também se proteger para não viver um trauma aí no dia mais especial da sua vida, que é o nascimento do seu bem mais precioso, que é o seu filho.
Certo? Muito obrigada, Braulio. Um abraço enorme. Foi um prazer ter você aqui nessa noite gostosa, para a gente poder trazer conhecimentos de qualidade para tantas mulheres aí que aprenderam. Eu aprendo, né, todos os dias, tanto com você. Todos nós aprendemos. E imagina as mulheres aí ao redor do mundo todo. Um abraço grande, viu? Obrigado. Obrigada mesmo. Obrigado a você. Obrigada, gente. Até a próxima. Até.